Boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, de 26 de julho, estamos começando nossa última aula do componente curricular de Filosofia 2, no curso integrado de Administração. Dizer para vocês também, ainda antes de a gente começar, que foi desafiador, no mínimo, né, a gente trabalhar desse formato, tentar condensar conteúdos que podem, são densos, né, são bastante conteúdos, né, muitos... certamente a gente poderia aprofundar mais, teríamos de precisar de mais tempo para fazer isso, né? Nós fizemos o que tradicionalmente faríamos em 40 aulas, a gente fez em 10 encontros, né? 8, mais precisamente, né? Então, isso é extremamente desafiador para todos nós, né? Como eu espero continuar sendo professor de vocês no ano que vem, eu mais ou menos sei também, né, o que a gente fez, o que a gente não fez, o que a gente precisa retomar em algum momento, né? Mas, de qualquer forma, a gente avançou significativamente, né? Eu achava, assim, até que nós não conseguiríamos dar conta, né, daquilo tudo que havíamos proposto, né? Algumas coisas ficaram, talvez, pendentes, né? Mas nada que comprometa aí o nosso trabalho, certo? Queria agradecer a vocês, né, que estão aqui nesse momento agora, né? O Luiz Henrique, a Kate, a Maria, a Larissa, a Raíssa, o Jean, a Júlia, a Úrsula, a Emily, a Maria Eduarda, a Kathleen, a Cauana, a Marcélia, a Vitória e a Emily. Agradecer a vocês que estão aqui, né, que podem estar aqui nesse momento, né, e dizer para vocês, assim, que estamos encerrando, mas é até breve, né, porque já no segundo bloco, a gente vai retomar a Filosofia 2, né, ou melhor, Filosofia 1, na turma de vocês, por formato de APNP, tá? Bom, a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente, né? Mas vamos deixar isso para depois. Vamos concluir aqui as nossas atividades. Então, como eu falava antes, vocês têm tem um questionário que está aberto ainda, né? Acho que até quarta-feira, se não me engano. E hoje eu vou disponibilizar mais com duas questões bastante simples, né? Mais com uma atividade de síntese, né? Do nosso bloco, tá? E também para finalizar, assim, o registro das avaliações de vocês. Assim que eu tiver todas essas notas, né, eu vou fazer o lançamento no Siga. Mas vocês já podem ir acompanhando ali no Moodle mesmo, tá? O que acontece, né? Tem algumas tarefas, né? Por exemplo, principalmente quando a gente lança tarefas, o Moodle, ele gera uma nota de peso 100. E aí tem que configurar lá um fator multiplicador e ele vai dando um resultado, né, conforme o fator de multiplicador. E aí, então, assim, é como se fosse cada atividade dos três trimestres, tá? Então, por exemplo, as duas primeiras atividades a gente pode considerar como se fosse o primeiro trimestre, as duas segundas, o segundo trimestre, e as duas últimas, o terceiro trimestre, tá? Assim, vocês podem ir acompanhando no Moodle, tá? E essas notas do Moodle eu simplesmente vou depois repassar elas para o Siga, tá? Então, assim, todas as atividades, por exemplo, se vale 1, você tirou 1, o mais próximo de 1, né? É como se você tivesse tirado 100% daquela nota, tá? A atividade vale 2, você tirou lá 2, tirou 100%, ou perto de 2, 70%, 80%. Sempre tem que ficar acima de 70% do valor daquela nota, tá? Porque a nossa média é 7, né? E aí, na hora do Siga, que eu vou passar para o Siga, vai aparecer lá como se fosse uma nota de 0 a 10, tá? Deixa eu ver como eu configurei, Larissa. Mas eu posso disponibilizar eles e deixar até o que está disponível para vocês já também até quarta-feira, não tem problema, né? E esse outro agora também eu vou deixar ele até sexta-feira, até o final de semana. Tá? Até sexta-feira para vocês fazerem, porque daí na sexta, teoricamente, no sábado, né, a gente encerra esse primeiro bloco, né? Deixa eu ver se alguém perguntou mais alguma coisa aqui no chat. Tá. Kathleen, não sei se respondi a tua pergunta. Até sexta-feira vai estar tudo disponível, Kathleen, né? Na verdade, tu já pode ir acompanhando, né? Tu fez ali a tua atividade, tu teve lá o resultado, tu já mais ou menos sabe quanto que vai ser, né? A diferença é que no Siga ele vai aparecer como trimestre daí, né? Aqui a gente vai ter a nota, por exemplo, do ano todo, né? Ele vai ser somatório, tá? E daí ali no Siga ele vai aparecer dividido por trimestres, né?
Mas o que importa é o resultado final, né? Do que tu atingir ali de cada atividade, tá? Certo? Vamos então para o nosso último encontro, nossa última aula. Eu vou projetar minha tela aqui. Eu tenho tanta aba aberta aqui agora que até eu me perco. Aqui. Bom, pessoal, então a gente vai ver na aula de hoje, assim, a gente teria muitos detalhes a mais para ver sobre esse tema, mas aqui é um começo, porque depois nós retomaremos, né, esse tema, principalmente quando a gente for trabalhar a filosofia 3, tá? Porque se vocês pensarem assim, cronologicamente, tá? Nós fizemos um recorte temporal na história da filosofia, que é mais ou menos do século 3 antes de Cristo até o século 16, né? Quando nós temos esse último componente aí que a gente está vendo da disciplina, que é o Renascimento, tá? Então a gente partiu lá dos filósofos helenistas, né? Das escolas helenistas, né? Epicuro, o epicurismo, né? Sêneca e o estoicismo. Depois a gente estudou um pouco de Santo Agostinho, e aí a gente veio já para o Maquiavel, e agora a gente vai falar um pouquinho do Renascimento, tá? Então, assim, esse é o nosso percurso, esse é o nosso recorte temporal, tá? No componente de filosofia 3, né, do terceiro ano, quando vocês estiverem no terceiro ano, a gente for fazer filosofia 3, a gente vai ver que a gente vai estudar a modernidade, e no componente de filosofia 4, a gente vai estudar, então, uma filosofia contemporânea, né? Filosofia do presente, vamos dizer assim, tá? Bom, então aqui eu deixei um texto semana passada para vocês e deixei algumas perguntas para vocês responderem. Talvez a partir da aula de hoje vocês até podem melhorar a atividade de vocês, né? A gente vai discutir um pouco na aula de hoje sobre o Renascimento, tá? Bom, vocês certamente já estudaram sobre o Renascimento, né? No ensino fundamental, lá pelo oitavo ano, vocês devem ter estudado um pouco do Renascimento, correto? Sim. Então, não vai ser uma novidade total que eu vou falar aqui para vocês, né? Mas a gente vai tentar, assim, compreender algumas coisas a mais, certo? Né? Tentar entender, assim, por que esse período aí, esse curto período de tempo, né? Curto no sentido comparado, por exemplo, com uma Idade Média, que a gente costuma falar em torno de 1000 anos, né? Ou da filosofia antiga, né? Que está a 2500 anos distantes de nós. O Renascimento ele é um período da história do Ocidente, né, relativamente curto, né? Mas, e curto aqui quer dizer algo em torno de 100 anos, né? 100, 120, 150 anos, né? Mas isso é, assim, para um período histórico, é relativamente pouco tempo, tá? Então, o Renascimento, como vocês estão vendo aí nessa imagem, pessoal, ele é o quê? O que vocês lembram aí? Vamos ver o que vocês lembram do que foi o Renascimento, né? A própria palavra ela já nos dá alguns indicativos, né, pessoal? O renascimento não é o nascimento. Vocês já perceberam isso, né? Não é nascimento, é renascimento. É renascimento do quê? O que renasce? O que aparece de novo? Alguém gostaria de comentar, falar? Se vocês fizeram atividade, já escreveram lá nas respostas, alguma coisa vocês já devem ter um pouco presente sobre isso, né? Renascimento da arte. Isso, o renascimento das artes, né? O renascimento nas artes. Mas vejam, a arte talvez é o que a gente mais sabe do Renascimento, né? Foi um período de grande efervescência cultural, um momento de, né, na Europa, principalmente nas cidades italianas de Florença, de Gênova, Veneza, era um período em que a arte ela tinha um papel muito importante aí, né, nesse contexto. Mas essa palavra renascimento, por que renascimento? O que nasce de novo, pessoal? É o renascimento do quê, especificamente? Vamos lá? O que seria? É o renascer do quê?
é o renascimento de uma cultura do passado, né? Então, eles criam uma nova cultura, eles buscam integrar duas grandes formas de saber numa só. E aqui, essa tela, essa imagem... Estão vendo a minha tela aqui, pessoal? Conseguem ver aqui? Sim. O que é essa imagem aqui? Ó? Vocês já viram esse desenho, essa pintura? Já faz lembrar vocês alguma coisa? Onde que está essa pintura? Ela é parte, aqui é só uma partezinha, né? Mas essa essa pintura é a criação do homem, né? A criação do homem feita por Deus, né? E aqui esse é uma parte, um recorte, né, da Capela Sistina. A Capela Sistina, então, ela foi construída ali, ela foi reformada, na verdade, no período do Papa Sisto, por isso que ela é Capela Sistina, né? Eu não sabia disso, não faz muito tempo que eu descobri também. Ela é Capela Sistina porque ela é uma homenagem ao Papa Sisto VI, se não me engano, que foi o Papa que começou a fazer aqueles desenhos todos que ele tem no seu teto, tá? E a técnica usada aqui é o afresco, né? Que eles passavam a massa fina, a massa ainda molhada, né? E o pintor aqui, no caso, o Michelangelo, que fez esse desenho, ele pintava com a tinta ainda, com o cimento ainda molhado, né? Por isso que eles chamavam de afresco, é a técnica de pintura, né? E esse desenho está lá até hoje, né, na Capela Sistina. Até hoje eles fazem a eleição dos papas, né, dentro dessa capela, tá? Eu não conheço lá, não sei se alguém conhece, né, mas todos falam que é um lugar muito bonito, né? O desenho, assim, é muito impressionante, né? A capela não é tão grande, mas ela é muito impressionante pelos seus desenhos, tá? E aqui tem um aspecto do Renascimento que é bem importante, tá? O Renascimento, pessoal, vocês lembram o não sei se vocês vão lembrar, mas o que ali, logo no começo da chamada filosofia cristã, o que os primeiros filósofos cristãos, eles procuravam fazer? Eles procuravam ler o Platão, o Aristóteles, os filósofos da antiguidade, mas buscando nessas leituras comprovar a existência de Deus, né? Tentar relacionar, pegar aspectos da filosofia desses filósofos e trazer para o campo da religião, né? Tentando como se fosse provar, a partir da filosofia desses autores, a existência de Deus, né? Uma característica diferente do Renascimento, e que nessa tela a gente pode perceber aqui, é o seguinte. Vocês estão vendo aqui, pessoal, ó, esse desenho aqui, ó, esse aqui é Deus, tá? Esse sujeito deitado, de barba, cabelo branco, é Deus, certo? E aqui, no caso, seria Adão, o primeiro homem. A criação a criação de Deus foi o homem, Adão, tá? Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Só que tem um detalhe aqui nessa pintura. Estão vendo aqui, ó, essa parte aqui, pessoal? Turma, preste atenção. Olhem aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, que tem uma espécie de algo que está envolvendo Deus. Conseguem ver, pessoal? Conseguem ver, né? Olha só. Lhes parece alguma forma isso aqui? Ou vocês já ouviram falar que parece alguma forma? Tem a forma de que isso aqui? Eu acho que é parecido com uma maçã. Uma maçã? Parece, né? Sim, por causa desse coisinho aqui lá em cima. Aqui, o cabo da maçãzinha aqui, ó. Seria isso? Alguma outra hipótese, pessoal? Do que parece essa forma aqui, ó? Um cérebro? Quem que falou? Ogia. Sim, Gia. Assim, a interpretação, assim, a gente pode pensar muitas coisas, né? A gente pode pensar que é uma concha, né? Uma concha marítima, né? Onde fica uma pérolazinha lá dentro, né? E também parece também, né, o formato de uma maçã, mas parece também em formato de um cérebro, né? Se você pegar um cérebro humano e cortar ele à metade, você vai ver que ele tem bem esse formato, né? A parte né? É como se fosse, imagine um cérebro cortado ao meio, tá? Imagine um cérebro cortado ao meio, como se fosse assim, a metade de uma maçã, tá?
E a hipótese é que Michelangelo teria, olha que coisa fantástica, né? A hipótese é que ele teria relacionado, na verdade, isso é uma hipótese, né? Um estudo feito por um sujeito que não faz muito tempo que ele começou a fazer isso, né? Ele começou a identificar formas de órgãos humanos no telhado da Capela Sistina, né? E essa forma aqui de um cérebro seria como se fosse assim, olha, é como se tivesse o dedo de Deus, a mão de Deus, na criação de toda a inteligência do mundo. Então, por isso o cérebro, né? A ideia de que o cérebro é o órgão responsável por todo o funcionamento do corpo, né? Pode nos levar a crer que o Michelangelo estava querendo mostrar é que Deus estaria criando um mundo, mas é como se ele fosse uma grande inteligência de um cérebro humano, tá? E uma das características, depois a gente vai falar mais sobre isso, é a ideia do humanismo no Renascimento. É o foco nos seres humanos, né? Mas não é um ser humano separado de Deus, porque aqui Deus e o cérebro humano, eles fazem uma coisa só. São eles os criadores de tudo que existe, tá? O Renascimento, ele é um movimento filosófico que ele não separa os conhecimentos da filosofia, da ciência, porque nessa época do Michelangelo, do Da Vinci, e de vários outros renascentistas dessa época, eles procuravam integrar e compreender os seres humanos, o seu corpo e a sua alma, como se fosse uma coisa só. E Deus, né? Como se fosse uma coisa só. Eles não separam os seres humanos das coisas divinas. Muito pelo contrário, eles tentam aproximar, tentar identificar essas duas coisas, mas não no sentido como foi aquele da igreja na Idade Média, mas de uma forma a valorizar a centralidade dos seres humanos, né? Como sendo talvez o que de mais importante. Os seres humanos, eles são quase como a criação perfeita de Deus. Não é um ser humano como aquele que o Santo Agostinho nos dizia. Lembra como é que era a descrição do ser humano para Santo Agostinho? Um ser decaído, alguém que precisa da orientação divina, alguém que não é capaz de conduzir a sua vida da melhor maneira. Não era esse ser humano, não era esse ser humano que os renascentistas defendiam. Não era esse tipo de ser humano, mas era um ser humano que é como se fosse um Deus, como ele e Deus fossem uma coisa só. Isso está aqui, ó, né? Representado lá no teto da Capela Sistina. É só uma partezinha, né? Isso aqui, assim, o teto, imagine, é uma sala grande, todo o teto, todo desenhado. Desde atrás do altar até a entrada da porta, tá? Esse é um fragmento que aparece. Depois eu tenho uma imagem da Capela Sistina, de toda ela, não sei se vai aparecer isso, tá? Então, essa é a primeira ideia do Renascimento. É a ideia da integração dos seres humanos. Quando fala em humanismo, o que significa o humanismo para o Renascimento? É o homem como centro de toda a criação. Não é um ser humano que não crê na religião. Esse é um movimento que lá, a gente vai estudar isso lá na Filosofia 3, esse é um movimento iluminista. É um movimento que ele vai dizer assim que a religião, ela deixa os seres humanos covardes, ignorantes, né? Mas e aqui no Renascimento não é isso. No Renascimento e também não é aquela visão do Santo Agostinho, do homem como um ser decaído, que precisa da orientação divina. Não. Mas é um grande ser humano. Grande no sentido de ser alguém que tem muitas capacidades, muitos talentos, e isso precisa ser valorizado. Tá? Essa talvez é uma das grandes marcas do Renascimento, a ideia do humanismo. Tá? Bom, então, eu já falei um pouquinho isso para vocês, né, mas essas são algumas perguntas, né, do que é o Renascimento para nós. O que a gente tem que entender do Renascimento? Quais são os principais aspectos que caracterizam o Renascimento, né? E que transformações são importantes termos compreensão ficou redundante a frase, né? Para compreender a importância do Renascimento para a filosofia. Né? O que a gente precisa saber? Uma ideia que eu quero marcar bem aqui com vocês, e se vocês compreenderem bem, eu já fico bem satisfeito com isso, é essa noção humanista. Né? Mas, professor, como é que eu entendo? Onde é que eu vejo o humanismo? Como é que eu identifico o humanismo? Fiquem com essa pergunta no ar. Tá? Bom, aqui já temos um desenho de outro gênio dessa época, que é o Leonardo da Vinci. Por que esse desenho ele é tão importante? Esse é um desenho relativamente pequeno, pessoal. É um pouco mais que essa, né? Essa aqui é o meu suporte para o mouse, né? Mas ele é um desenho relativamente pequeno. Ele é bem pequeno, um pouco mais que isso aqui.
Imagina uma folha em branco, uma folha A4, tá? É esse desenho aqui, né? O Leonardo da Vinci, depois eu vou mostrar como é que era o ateliê dele, era um lugar assim que ele fazia muitos desenhos, né? Ele fazia muitos desenhos. E um dos desenhos mais famosos dele é esse aqui, tá? É o chamado Homem Vitruviano. Depois eu vou voltar a falar um pouquinho dele. Mas vocês estão vendo aqui, ó, né? Tem um ser humano bem ao centro, de formas perfeitas, ó. É um quadrado, né? E um círculo. E o homem bem ao centro, né? A ideia é de que o homem toca todas as extremidades dessas formas perfeitas. Conseguem perceber isso? Ó, aqui, ó, o homem, esse que está com as pernas retas, ele está tocando as extremidades da forma do quadrado. Cabeça, os pés e as mãos. Do círculo, a mesma coisa. Então, ele toca todas as extremidades, né, dessa forma perfeita, tá? Então, esse é um dos sentidos, né? Quando o Da Vinci ele faz esse desenho, ele não está brincando de fazer desenho de homem pelado. Não, ele está dizendo assim, olha, o sentido disso é que os seres humanos, eles alcançam a perfeição, eles tocam as coisas perfeitas, né? Eles conseguem chegar ao máximo da perfeição possível. Tá? A gente falou um pouquinho do Maquiavel, né? O Maquiavel, ele é desse contexto também. O Maquiavel é um florentino, né? Alguém que viveu em Florença, né? É o lugar, talvez, de maior efervescência cultural dessa época, né? Então, a obra do Maquiavel está dentro desse contexto aí, né? Vocês lembram da última aula que eu falei do Maquiavel, né? Para o Maquiavel, os políticos, eles são pessoas que não são perfeitos, naquele sentido cristão, né? Mas eles são virtuosos, no sentido prático, no sentido de que, às vezes, eles precisam fazer coisas que a religião não acha bonito, né? Que a moral cristã não acha legal, mas, às vezes, é necessário fazer, né? Para conquistar o poder, para se manter no poder, para fazer o bem para a república, né? Então, o Maquiavel está dentro desse contexto aí. Então, nós temos, um contexto de transição da Idade Média para o mundo moderno, tá? É o contexto, então, do heliocentrismo, né, da quebra daquela visão de que o mundo, que o planeta Terra é o centro do mundo, tá? Então, nós temos no Renascimento a valorização do heliocentrismo. Descobre-se que é a Terra, na verdade, que gira em torno do Sol, que é o centro do mundo todo, do universo conhecido, né? E aqui eu já falei um pouquinho para vocês também do humanismo renascentista, né? É desse contexto aí, né? Faz pouco tempo que a gente que a gente celebrou os 500 anos da Reforma Protestante, né? Esse mundo aí, pessoal, do contexto do Renascimento, ele provoca grandes mudanças, né? Uma delas, que tem a ver muito conosco, né, é a descoberta das Américas. É um novo mundo. Pessoal, vocês imaginem nessa época aqui, né? Era quase como nós conhecer hoje vida em outro planeta, né? Descobrir um outro continente, e mais, que nesse outro continente havia seres humanos, e que eram seres humanos muito diferentes daqueles que viviam na Europa, tá? Então, assim, o que cai por terra aí nessa hora? Todo o conhecimento científico, todas as crenças, né, de que o mundo era aquele lá, o mundo é redondo, né? Se descobrem que o mundo realmente é redondo. Algumas pessoas ainda estão lá na Idade Média, né? Elas ainda acreditam que o mundo ele não é como a gente está acostumado a aprender, mas ele é como se fosse uma grande um grande prato boiando assim num oceano, né? Enfim, mas é como se naquela época se descobrisse uma vida fora do planeta Terra para nós hoje, né? O impacto que foi a descoberta do mundo novo, das Américas, tá? E eu queria falar em especial hoje, na aula de hoje, também de um filósofo bem importante que a gente não ouve falar muito dele, que é o Marsilio Ficino. Marsilio Ficino, pessoal, então ele viveu praticamente todo o século XV, 1433, 1499. Ele viveu o auge do Renascimento. Ele é, sem dúvida alguma, o cara que funda o Renascimento, né? E mais do que isso, ele é o fundador do humanismo filosófico. Tá? Toda aquela ideia de que o homem é o centro, né? Que o homem é a grande força, que é o capaz, ele que lança essa ideia. E alguns detalhes interessantes, né, desse filósofo, que é o seguinte, né? Ele foi financiado por uma família Médici. A mesma família, aquela que deu guarida pro Maquiavel, mas daí já era um neto, né, do Cosimo de Médici, né? Cosimo de Médici, em italiano eles chamam, né?
Mas o Cosme de Médici era o cara que financiou o Marsilio Ficino, né? Financiou como, professor? Vocês imaginem, pessoal, ser professor hoje é uma profissão mal remunerada, né? Vocês imaginem há 500 anos atrás, no período em que a igreja tinha todo o poder, né? Então, os intelectuais, para eles serem intelectuais, eles precisavam do financiamento de alguém, né? E esse cara, o Cosme de Médici, que era o homem mais rico da Europa da época, aí no século XV, o Cosimo de Médici resolveu financiar o sujeito considerado na época a pessoa mais inteligente da época, né? Com 19 anos ele já sabia falar grego, que era uma língua praticamente morta, que ninguém mais lia ou falava, que falava com certeza não falava aquela grego antigo, né? O grego arcaico, que é a língua que foram escritas obras de Platão, de Aristóteles, né? Dos filósofos, de Epicuro, né? Dos principais filósofos da antiguidade, né? E o Marsilio Ficino já tinha aprendido isso, né, com 20 anos. E aí, o Cosme de Médici disse, não, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou te financiar. Ele era um cara muito rico, ele era um sujeito muito interessado pela cultura, ele financiou o Marsilio Ficino. E não foi só financiar, o que foi esse financiamento, né? Além de financiar, bancar o cara, pagar as suas despesas, pagar pelo seu tempo para estudar, ele deu uma casa. Mas não era qualquer casa, pessoal. Era uma casa que, pasmem, uma casa que cabia, em média, 800 pessoas. Era uma casa enorme, um palácio, né? E o Marsilio Ficino, o que ele fez? Ele fundou uma academia, ele fundou uma escola. E nessa escola, ele trouxe todos os intelectuais da época do mundo conhecido, de várias regiões do mundo, principalmente de Constantinopla, que era a capital do antigo Império Romano, né? Do Oriente. E ele trouxe os intelectuais daquela época para essa casa. Trouxe todo esse pessoal para ficar lá aprendendo, para ele poder ficar aprendendo e essas pessoas poderem incentivar, né, e fortalecer a cultura naquela região. E aí, esse lugar, essa casa, ficou conhecida como a Academia Platônica de Florença. Ele fundou uma escola filosófica, Marsilio Ficino fundou uma escola filosófica. E uma das suas tarefas foi, então, traduzir as obras, principalmente de Platão, né, que era o grande filósofo conhecido da época, e um outro sujeito chamado Hermes de Trismegisto. Hermes Trismegisto, ele escreveu uma obra chamada Corpus Hermético. Essa obra, ela é uma obra de magia, alquimia, os rudimentos da ciência. Olha que interessante isso, pessoal. É os rudimentos da ciência. A ideia de que a gente pode estudar os corpos, estudar os seres humanos, compreender os movimentos, compreender a natureza. Mas, como nessa época eles não faziam pesquisa, como a gente faz hoje, né, eles imaginavam muitas coisas. Então, o Corpus Hermético era como se fosse um manual de magia, de alquimia, né? E essa obra, ela ficou muito... Quem fez muito uso dela foram os orientais, lá no Império Romano do Oriente, né? E o Marsilio Ficino descobriu essa obra, traduziu ela para o italiano e popularizou ela. E olha que coisa interessante, pessoal. Foi essa popularização dessa obra, do Corpus Hermético, que permitiu todo o desenvolvimento científico do mundo moderno. Olha que coisa interessante, pessoal. O Hermes Trismegisto, ele era mais velho que Platão. Ele era um escritor, boatos dizem que o Hermes Trismegisto ele viveu na época mais ou menos do Moisés, né? Lá do Antigo Testamento, né? Em termos de período histórico. Ou seja, era um cara que viveu muito distante. Na região onde hoje é o Iraque, onde é o Egito, essa região, ele passava por esses lugares, né? O Hermes Trismegisto. E ele escreveu, então, essa obra, Corpus Hermético, e o Ficino traduziu ela para o italiano, né? Era uma obra, assim, que ela não era muito bem recebida pelo Ocidente, por causa que era uma obra de alquimia, né? Mas como o Médici, o Cosme de Médici, estava bancando o Ficino, ele disse, não, tu traduz, né? Vamos popularizar isso aí. Todos os saberes conhecidos, né? E tinha muito, assim, conhecimentos, assim, esotéricos, pessoal. Não eram conhecimentos científicos como nós conhecemos, mas eram conhecimentos muito quase pro lado, assim, da fantasia,
né? Mas o que que despertava isso? Despertava a noção de que vou dar um exemplo do que o Hermes Trismegisto suspeitava. Ele estudava o que estava por trás do voo dos pássaros. Qual que era a técnica? Qual é que era o conhecimento? Por que pássaros, borboletas, conseguiam voar? E que tipo de instrumento você precisa, que tipo de conhecimento está por trás do voo dos insetos, né? Ou dos pássaros? Essas eram perguntas que o Hermes Trismegisto buscava respostas, né? E aí, claro, as respostas elas viajavam, né? Mas elas já tinham, assim, uma certa intuição. Tanto que o Leonardo da Vinci, que era um frequentador dessa escola, Academia Platônica de Florença, né? Era um conhecedor, ele descobriu, ele estudou depois esse corpus hermético. Ele desenvolveu vários instrumentos, pessoal. Vocês sabiam disso, né? Se não sabiam, fiquem sabendo. Várias protótipos do que depois virou o helicóptero, né? Que deu ideia para o desenvolvimento de máquinas, né? Que possibilitavam os homens voar, tá? Então, da onde que vem isso? Vem lá do corpus hermético, do Hermes Trismegisto, que o Marsilio Ficino traduziu para o italiano. E depois isso se popularizou no mundo ocidental moderno, né? Toda a ciência, olha o que eu estou dizendo agora aqui, pessoal, presta atenção. Toda a ciência moderna, ela, no fundo, ela é uma derivação da alquimia e da magia dos antigos, dos caldeus, dos egípcios, dos persas, de povos do passado, né? Que o Hermes conheceu e viveu com essa gente toda aí, e que o Marsilio Ficino traduziu, financiado pelo Cosme de Médici, né, para a humanidade, enfim, descobrir coisas novas, né? Toda a ciência moderna, né, pessoal, aquele alvoroço todo que se deu a partir do século XVI, né, que depois vai desembocar aí primeiramente, ali nessa época, né, no Galileu Galilei, depois no Isaac Newton, enfim, todos os físicos, os matemáticos, os astrônomos, Copérnico, né, todo esse pessoal aí, ele toma como referência, num primeiro momento, as obras lá dos humanistas do Renascimento, tá? Então, isso é bem importante, não se fala muito, né, pessoal? Mas, assim, esse momento cultural aí, ele não foi só nas artes, mas ele foi também muito importante nas ciências, no campo das ciências, né? Esse humanismo, né? Bom, dando um passo a mais, então, é isso que eu falava, né? É um retorno ao antigo original, né? Tentar descobrir o que esses filósofos, o que esses pensadores dessa época realmente diziam. Tem uma coisa aqui que eu já mostrei esse quadro para vocês, né? Estão lembrados desse quadro? Oi, pessoal, vocês estão aí? O pessoal vai tirar uma soneca. Não estou lembrado sobre esse quadro. Não lembro? Ninguém lembra esse quadro? Ah, acho que eu mostrei para o primeiro ano, mas eu mostrei para vocês ano passado, quando a gente trabalhou na PNP, ou não, será? Será que não? Mas, enfim, se vocês não viram, estou mostrando para vocês. Vejam, esse quadro chama-se A Escola de Atenas, tá? Ele foi pintado por Rafael, que é um dos grandes personagens do Renascimento, um pintor. Ele foi pintado entre 1509 e 1510. Olha o nome do quadro, A Escola de Atenas. E aqui nós temos os filósofos da Escola de Atenas, tá? Quem está aqui no meio, esses dois personagens aqui, é Platão, de um lado, e Aristóteles, do outro. Platão é o mestre, Aristóteles é o seu discípulo. Mas essa cara do Platão aqui, pessoal, sabe de quem que é? Vocês vão achar engraçado isso. Não sei se vão achar engraçado, mas enfim, eu acho que vocês iriam achar engraçado. Eu sim, né? Enfim. Mas não conta muito o que eu penso. Mas, de qualquer forma, esse é Platão, que está aqui bem ao centro, tá? Mas o rosto dele era do Platão lá do século V a.C.? Não. Sabe de quem que era esse rosto aqui, pessoal? Deixa eu ver se tem uma foto dele aqui, ó. Era desse jeito aqui, ó. Do Leonardo da Vinci. Ó. Se vocês tirarem essa bueninha dele aqui, ó, e aplicarem a esse quadro aqui, ó, vocês vão ver que era ele.
Então, o Rafael pintou, eles eram contemporâneos, Rafael, Michelangelo, Da Vinci, todos eles se conheciam, né? Ele pintou Platão, que era considerado o homem mais sábio da Grécia Antiga, com o rosto do homem considerado o mais sábio da época do Renascimento, que era o Da Vinci, né? Um dos gênios do Renascimento, tá? Então, e outra coisa que vocês percebem, ó, o que esse quadro... Então, por favor, agora vamos fazer um exercício. Todo mundo está olhando para esse quadro aqui agora? Olhem bem para esse quadro. Por favor. Vocês não têm a impressão que esse quadro ele foi pintado para a gente olhar para ele? Vocês não estão com essa sensação? Vocês notaram a perspectiva no quadro? Notaram, pessoal? Sim. Olha só, aqui está, né, como se fosse um pórtico. As pessoas estão aqui dentro, ó. Esses aqui estão no tamanho, os que estão mais ao fundo estão de outro tamanho. Se a gente olhar o tamanho do rosto desse aqui, vai ser maior que o rosto desses que estão aqui ao fundo, ó, né? Porque eles estão com a noção de perspectiva. Olha só, olha o teto aqui, ó, né? Lá no fundo ele é menor e aqui na frente é um arco bem grande, ó, né? Eles estão, para mim parece que eles estão ligados bem no meio do Platão e do Aristóteles. Isso, exatamente, que eram os dois principais filósofos da antiguidade, tá? Então, esse quadro, essa é uma primeira característica da arte renascentista, a ideia de perspectiva, né? Ó, querem ver um outro quadro, ó? Olhem esse quadro aqui, ó. Ela é uma pintura do século XIV. Qual que é a diferença? Também tem, né, uma pessoa ao centro, né? Também ele foi pintado, né, com algumas cores. Mas qual é que é a diferença, pessoal? Esse é um quadro plano. Ele não tem perspectiva. Ele não tem a noção de lá no fundo, mais para frente. Pelo menos não tanto como esse aqui, né? Ó, tô vendo esse aqui, ó? Olha como ele tem uma noção de perspectiva bem maior, né? Aquele lá não tem profundidade. Aqui com a obra. Eu acho que eu coloquei aqui também a Santa Ceia. Deixa eu ver. Olha esse aqui, ó. A mesma coisa, ó. Tá vendo? Essa é a Santa Ceia do... centro, as outras pessoas à volta dele, tá? Agora vocês parem e me respondam uma pergunta. Quem é que vai em algum lugar jantar e fica todo mundo do mesmo lado da mesa? Isso não existe, né, pessoal? O que ele está, o pintor aqui está nos chamando a atenção é como se nós estivéssemos participando, é como se nós estivéssemos ali. Isso é uma característica do humanismo. Estão entendendo, pessoal? Conseguem perceber isso? Por favor, vocês precisam me dizer isso sim ou não, senão a gente não vai avançar mais. Assim, isso é o humanismo. É quando a obra, ela nos chama a participar, entrar dentro dela. A gente estar em cena também. Não tem ninguém aqui, né, pessoal? Tradicionalmente, eu duvido que a cena foi assim, né? Não foi assim. Óbvio que não foi assim, né? Mas assim, ó, a construção, a disposição da mesa, Jesus ao centro, né? As cores lá no fundo, né? Toda essa noção. E a gente, é como se nós estivéssemos olhando a tela, como se nós estivéssemos na frente da tela. É como se a tela estivesse nos chamando para estarmos dentro dela também. Consegue entender isso, pessoal? Dá para entender isso? Isso é o humanismo renascentista. É você, ser humano, fazer parte também das coisas. É você interagir com as coisas, né? Tem uma história que fala que todos eles, o Rafael, o Michelangelo, o Da Vinci fazia muito isso. Então, o Da Vinci estava pintando, por exemplo, essa aqui, ele está lá numa catedral em Milão, na Itália, originalmente, né? O Da Vinci foi muito financiado por Ludovico Sforza, né? Como esses artistas nessa época, eles eram financiados por alguém, né? Eles eram contratados, eles recebiam, né? Eles eram pagos para alguém para fazer as obras que eles pediam, né? Principalmente a igreja e as pessoas mais ricas da época. Então, no norte da Itália, a pessoa mais rica era a família Sforza, né?
No Vaticano, na região mais central da Europa, em Roma, era o Papa, né? Então, esses artistas, eles trabalhavam para essas pessoas, né? E tem uma história que fala que o Da Vinci, ele ficava, por exemplo, assim, ele tinha que desenhar uma pessoa, né? Fazer um quadro de uma pessoa, mas ele não fazia o desenho da pessoa. Ele tentava pensar nas características. Bom, como que é uma pessoa má? Como que é o rosto de uma pessoa má? E aí ele ficava passeando pela cidade, caminhando pela rua, procurando como que era o rosto de uma pessoa que ela imaginava que deveria ser má, as feições daquela pessoa, né? E aí ele usava aquela pessoa como referência, como modelo, né? E isso era típico dos artistas da época, né? Lembram o desenho da Escola de Atenas, né? Que o Rafael também faz isso com o rosto do Platão. Ele pega o rosto do Da Vinci, né? Ele imaginava assim, bom, o rosto de uma pessoa genial. Como que é o rosto de uma pessoa genial? Bom, quem que é um gênio hoje? Bom, Da Vinci é um gênio. Então vamos fazer o gênio maior da antiguidade, que era Platão, com o rosto do gênio maior da atualidade, que era o Da Vinci, né? Então aqui, por exemplo, assim, ó, por que vocês acham, né? Essa é a razão também de você não ver um Jesus mais parecido com um Talibã, né? Se a gente for comparar o que era o Jesus na época mesmo, que Jesus viveu, ele não era um cara loiro, branco, com olhos claros, cabelos cacheados. Não era isso. Ele era, assim, alguém parecido com o Bin Laden, uma coisa do tipo assim, né? Aqueles caras lá dessa região do Oriente, da Pérsia ali, né? Os caras com uma barba longa, pele cor de café, assim, cabelo encaixado, né? Todo encaracolado, algo assim, né? Que usava um turbante. Não era esse Jesus aí, loiro, branco, como vocês estão vendo aí. Por que essas pessoas elas eram assim? Porque os artistas da época, eles ficavam passeando pela Europa, pela Itália, né? E aí eles viam as pessoas que elas eram assim. Eles não queriam pintar, eles não estavam tão preocupados com a questão da descrição real da pessoa, mas da descrição do que a pessoa representava, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu não sei exatamente qual deles, né? Mas tem um que beija Jesus, que é o traidor, o Judas, né? Aí ele ficou pensando, o Da Vinci, né? Ficou procurando como que seria o rosto de uma pessoa traidora. Como que é o rosto de uma pessoa que trai os outros? Né? Ele ficava pensando nisso, ele não ficava querendo reproduzir fielmente, né, a pessoa. Isso também está num outro exemplo aqui, ó, pessoal. Depois eu mostro. Essa aqui, ó. Essa é a estátua de Moisés. Ela está no túmulo do Papa Júlio II. Ela foi pintada também pelo Michelangelo. Olha só, pessoal. Olha o tamanho do braço do Moisés aqui, ó. Né? Você acha que um cara que ficou no deserto, perambulando pelo deserto, pessoal, era no deserto, não era assim, não era numa academia de CrossFit, não era nisso, era no deserto. O cara ficou perambulando 40 anos no deserto. Vocês acham que o cara ia estar com esse músculo aqui? Né? Por que ele pintou um Moisés como esse? Olha o tamanho desse joelho aqui do Moisés. Né? Porque ele quis dizer o quê, pessoal? Olha, minha gente, uma pessoa que conversa com Deus tem que ser quase como um Deus. Né? Tem que ser uma pessoa parecida com Deus, no mínimo. Né? Uma pessoa que interage com Deus, né? Tem que ser uma pessoa muito forte. Por isso que ele botou um Moisés com esse braço aqui, ó. Né? Uma pessoa parecida com Deus, né? Barbas longas, certamente ele imaginou um Moisés com cabelo branco, uma barba branca, assim como Deus era retratado, né? E aqui, vocês sabem o que é isso aqui, né, pessoal? O que é isso aqui? A tábua dos 10 mandamentos? Exatamente, né? Uma pessoa que recebeu pela primeira vez os mandamentos de Deus, como é que vocês acham que deveria ser essa pessoa? É isso que o Moisés, que o Michelangelo fez quando fez a estátua de Moisés. E olha que doido. Antes do Moisés, do Michelangelo fazer o Moisés, isso aqui é um bloco inteiro, pessoal. É uma pedra de mármore. É um grande bloco de mármore. Eu não sabia das dimensões, mas acho que é quase 3 metros de altura que tem essa estátua. Vocês imaginem, pessoal. Imaginem uma pedra grande, uma rocha bem grande, né?
e alguém transformar uma rocha nisso aqui. Esse é o artista. Esse é um artista. Não é qualquer pessoa que faz isso, né? Tem que ser um artista. Não pode ser qualquer sujeito que pega e faz Essa noção de artista também é uma coisa nova. É algo do Renascimento, tá? A ideia de que existem pessoas que são mais capazes, né, mais talentosas, né, por fazer algo. Né? Essa noção do artista é algo bem renascentista também, tá? Dizem que o Michelangelo ficou assim, quando ele viu a pedra, o Papa pagou o Michelangelo para fazer essa estátua. O Papa, não me lembro qual era o nome do Papa, mas é o mesmo que, não sei se não era o Papa Sisto também. Ele contratou o Michelangelo, porque ele era um artista, né, para fazer uma estátua. E aí o Michelangelo disse, não, então eu preciso do mármore, traz lá o mármore, tá? Trouxeram o mármore, botaram na frente do Michelangelo. E o Michelangelo ficou dias, semanas, olhando para aquela pedra. E olhava de um lado, e olhava do outro. E um dia alguém chegou e perguntou para ele, tá, mas por que tu fica olhando tanto para essa pedra? Daí ele disse, olha, eu tenho que transformar eu tenho que tirar, eu vou dar vida a essa pedra na figura do Moisés. E é verdade, né, pessoal? Olhem só essa estátua. Eu duvido que se a gente pudesse estar lá agora, né, em Roma, no Vaticano, diante dessa estátua, a gente ia olhar para essa estátua e a gente ia sentir medo. Eu tenho certeza que a gente ia sentir isso, né? Então, isso que esse é o papel do artista. É transformar algo bruto, né, em algo belo, né, em algo que causa um impacto na gente, que participa a gente, né? Vejam, vocês imaginem um cristão, um pobre cristão camponês. Aqui, ó, essa é a Capela Sistina. Estão vendo aqui, ó? Aqui está aquela partezinha que eu mostrei no início para vocês, ó. Pessoal, vocês estão aí? Estão me vendo? Pessoal? Sim, estamos aqui. Ótimo. Então, olha, essa é a Capela Sistina. Ela é uma igreja relativamente pequena, tá? Aqui está o altar, tá? Para os padrões, né, de Roma, ela é relativamente pequena. E aqui ficam, né? Ó, vocês estão vendo as cadeiras aqui, ó? Aqui eles fazem a escolha do Papa, né? Para falar a verdade, eu não sei se sai missa aqui. Deve sair missa aqui nessa capela, né? Porque ela é relativamente pequena, né? Porque ela é também aberta para visitação. Agora acho que não, né? Por causa da pandemia. Mas é um espaço turístico. Então, essas pinturas aqui do lado foram feitas pelo Rafael. Ó, aqui do lado, ó. Estão vendo, ó? Rafael de Sanzio foi contratado pelo Papa para pintar elas. E o teto foi pintado pelo Michelangelo. Então, aqui tem desde a criação do homem até o juízo final. Tá? Aqui na entrada, né? Vocês imaginem, pessoal, por que o Papa pediu para o Michelangelo fazer essa pintura? É toda a história da criação do homem. Ele fez isso porque, na época, os camponeses não sabiam ler. Eles não tinham acesso à Bíblia. Eles não conheciam a palavra de Deus. Eles não sabiam quem era Deus, né? Eles não podiam ler as passagens porque eles não sabiam ler. Mas olhar, eles sabiam olhar, né? Então, a ideia da capela tinha essa função também, a gente pode dizer, né? A função de ensinar para os seres humanos, né, toda a doutrina cristã, desde a criação do homem até o seu juízo final. Tá? Essa era uma função da arte. E essa noção de perspectiva também. Ou seja, você entra na obra. Quando você está ali dentro da capela, olhando para o que está acontecendo, é como se você estivesse dentro da obra também. Tá? Essa é a noção de perspectiva, né? Ela está falando alguma coisa para mim, né? Os gênios descobrem o que ela diz, né? A grande massa olha e daí realmente é muito bonito, né? Mas enfim, esse aqui é um ateliê. Esse é o ateliê do Leonardo da Vinci. É aqui que ele pintava. Aqui ele está restaurado, óbvio, né, pessoal? Mas era algo mais ou menos assim. Essas pinturas certamente são, né, são réplicas. Mas era assim, as tintas eram muito rudimentares, né? Olha só as tintas como que elas eram produzidas ali na hora mesmo, né? Os pincéis, né? As telas, né? Como é que elas eram? E os caras ficavam ali. Era assim, como se fosse algo muito rudimentar. Né? A pintura era algo muito rudimentar. Né? É nessa época que, então, somente a partir do Renascimento que os artistas passam a ter reconhecimento, né?
Eles não eram pessoas reconhecidas como sendo artistas, né? Esse é um outro traço do humanismo também renascentista. É quando o artista, aquilo que ele faz, tem um valor em si mesmo, né? Bom, aqui eu já falei, isso aqui também já falei. Aqui, ó, aqui tem uma coisa interessante também, ó. Vocês já ouviram o chamado canto gregoriano? É uma tarefa para vocês, eu convido vocês a assistirem isso, né? Esse nome, canto gregoriano, ele tinha como função, eu lembro que quando a gente estudou sobre o Renascimento, isso na filosofia, eu tinha um professor que falava isso, né? É uma música que é como se fosse algo redondo, redondo no sentido que é sempre a mesma coisa, né? É sempre a mesma coisa. É porque o tempo da Idade Média era um tempo redondo, não era um tempo de quebras, de perspectiva, né? De mudança, de participação. Do início ao final, você não vê num canto gregoriano, né, aquela introdução tradicional de uma música qualquer, né? Você vê ali só as coisas acontecendo sempre do mesmo jeito, né? Qual é que era a função do canto gregoriano? Era deixar as coisas como elas estavam, não alterar a ordem das coisas. Por isso que se diz que a Idade Média era um período em que o tempo era algo como se fosse algo redondo, nada mudava, não havia mudança nenhuma. Só que toda aquela mudança, né, que o Renascimento trouxe, aflorou uma série de outras questões, né? Uma delas é, por exemplo, o papel da própria ciência, né? E a ideia da criação de um método científico, né? Isso muito ancorado naquela ideia que eu falava no início para vocês, né, do corpus hermético, né? A ideia de que existem coisas do mundo que a gente pode descobrir. A gente precisa ter um método científico, observar, experimentar, verificar hipóteses, né? Então, aqui, essa é uma pintura do século XIX, né? É uma pintura que não necessariamente ela foi feita naquela época, não é um retrato daquela época, né? Mas ela também aqui apresenta né, lança algumas bases, né, do que significaria esse método científico, né? E como que deve ter sido para Copérnico, né, que é o criador dessa teoria chamada heliocêntrica, né? Como que seria uma conversa dele com Deus, né? Como que seria uma conversa de Copérnico com Deus, né? Porque aí, assim, tipo, o Copérnico está dizendo assim, olha, as pessoas estão equivocadas aqui, está todo mundo acreditando que a Terra é o centro do universo, mas na verdade não é a Terra, é o Sol, o Sol é o centro do universo, né? E aí o que Deus diria para ele, né? De certa forma, um renascentista otimista, como certamente, né, deve ter sido também Copérnico, né? Copérnico viveu naquela mesma época ali final do século XV, início do século XVI, né? Copérnico ia dizer assim, olha, o Galileu também, que é posterior ao Copérnico, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, né, talvez, porque as pessoas realmente não tinham se dado conta disso ainda, né? Mas para Deus não haveria nenhum problema, para Deus não ia mudar nada, né? Ia mudar para os homens, né? Mas para Deus, a princípio, não mudaria nada, tá? Bom, então, deixa eu ver se eu queria falar mais alguma coisa aqui. Isso aqui eu já falei. Esse aqui do ateliê também já falei. Já falei um pouco da descoberta do Novo Mundo. Isso aqui a gente vai deixar para um outro momento, né? Que são todos os aspectos, né? Que, a partir de todas essas mudanças, né, na mentalidade, que começam a haver grandes questionamentos, né? Talvez o questionamento mais contundente tenha sido, né, o da Reforma Protestante, né? O Renascimento também impulsionou esses movimentos, né? Esses movimentos, né, reformistas, né? Depois, junto com isso também, né, a própria descoberta do Novo Mundo, né? A chegada do Cristóvão Colombo nas Américas, né? A ideia, assim, de que existem seres humanos que são muito diferentes daqueles que eles acreditavam que eram os únicos seres que dominavam a Terra, né? E aí também não é só a descoberta do Novo Mundo, né? Mas a ideia de que aquela tradição, as crenças que existiam até então, elas não servem mais, né? Então aqui a gente vai, de certa forma, se despedindo daquele mundo medieval e lançando as bases para um novo mundo que a gente vai estudar em algum outro momento aí, eu espero, com vocês, em Filosofia 3, tá? Pessoal, eu acho que da minha parte era isso. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, querem fazer alguma pergunta. Deixa eu parar aqui a minha apresentação.
Mas eu acho que era isso, pessoal. Então, assim, ó, o que tem que ficar claro aqui para nós até agora, né, pessoal? A gente tem, assim, um movimento aí no tempo, né? Uma filosofia que antes estava muito preocupada com uma constituição do próprio sujeito, como os estoicos e os epicuristas, né? Para uma filosofia agora voltada para a relação com Deus, como Santo Agostinho dizia, e com Maquiavel, então, a gente tem uma filosofia renascentista, uma filosofia que precisa abandonar um pouco aquela vinculação toda com a religião, mas precisa criar uma nova forma dos seres humanos se relacionarem com o mundo, com as coisas que estão à nossa volta. Né? A arte é um bom caminho para fazer isso, os renascentistas já nos alertavam para isso, né? E aqui, então, a gente vai, de certa forma, fechando aí esse círculo, né? Esse ciclo, vamos dizer assim, né? Histórico, filosófico, né? De diferentes tempos que vão fazer surgir, então, agora uma nova filosofia daqui adiante aí, que vai ser a filosofia moderna, né? Uma filosofia que vai estar muito mais voltada para as descobertas científicas, a descoberta, né, do uso da razão, da valorização da capacidade racional do homem, a importância da ciência para conhecer e compreender melhor esse mundo que a gente vive, uma nova organização política, já que aquela organização, por exemplo, que o Santo Agostinho defendia, ela já não serve mais, Maquiavel já nos mostrou que ela não é suficiente, né? Então a gente vai ter uma série de mudanças agora, a partir do mundo moderno, que vão construir um mundo muito parecido com esse que a gente vive agora. Tá? Mas essa é uma conversa para o próximo bloco, tá? Quando a gente for estudar a filosofia 3. Tá bom? Certo, pessoal? Muito obrigada pela aula. Eu que agradeço a participação e a presença de vocês, Larissa. Não sei se alguém tem alguma pergunta, gostaria de fazer algum comentário. Se não mais, eu vou interromper a gravação aqui.